Aleluia, glórias a Deus. Graça e paz, amados. Estamos desde a Igreja Amor e Vida, São José dos Campos. Mais um culto de ceia do Senhor, nesse domingo, onde as famílias que têm condições de trabalhar, que estão trabalhando, fazendo as suas compras, eles estão na igreja e estão em casa agora assistindo essa live, essa transmissão, diretamente da igreja, ao vivo. Aqueles que não têm condições, aqueles que têm problemas, crianças pequenas, mais idosos, mas nós que somos jovens estamos aqui, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero falar hoje, nesse culto de ceia, quero ver aqui, vou deixar descoberto aqui, que eu quero ver os elementos da ceia. Isso. Glórias a Deus. Aleluia. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus, nós marcamos o encontro com Deus, e só está acontecendo esse culto porque o Espírito Santo de Deus está presente nesse lugar. Aleluia. Através das nossas vidas, não é que ele esteja impregnado nas paredes da igreja, no som da igreja, não, ele está em nossas vidas, e isso faz toda a diferença, amém? Então eu quero falar sobre algo que nessa semana eu meditei muito, estudei muito, adquiri mais conhecimento, porque a gente, embora esteja tantos anos nessa caminhada, e já tenha estudado tanto, pregado tanto, sempre tem coisas que nós estamos aprendendo, e dessa maneira nós estamos nos aperfeiçoando, que Deus estará sempre nos aperfeiçoando. Pode ter 50 anos de crente, de cristão, de evangélico, seja o nome que for, se ele quiser aprender mais, ele vai aprender mais. Tem gente que fica estagnada, já sabe alguma coisa da Bíblia, então já está bom. E ele ouve e aceita tudo aquilo que se fala. Mas nem tudo aquilo que se fala, de repente, tem o respaldo bíblico. É aquilo que Deus quer falar. Porque Deus falando é uma coisa e o homem falando é outra. E nós temos que, então, estabelecer um critério de falar o que Deus quer falar. E o Senhor possa falar nas nossas vidas hoje, amém? Que Deus possa falar contigo, porque Ele falou comigo. Eu comentava com a minha esposa hoje. E mais uma vez ela pede desculpa, manda um abraço para todos, que ela não está aqui, só não está aqui, porque ela está com essa fratura, né, na sua coluna vertebral, lá no cóccix. Ela teve uma queda e está com muita dor. Está sendo medicada, mas o remédio ele atenua um pouco e ainda fica um tanto da dor. Mas ela está lá firme e eu tenho estado lá ao lado dela, cuidando, animando, para que ela possa suportar esse tempo mais para a sua recuperação, a restauração. E eu comentava com ela hoje que a gente, quando abre a Bíblia, a gente toma conhecimento de várias histórias que tem na Bíblia. Tem muitas histórias na Bíblia. E a gente, de repente, olha um livro e tem uma determinada história. Quando nós falamos de Jonas, tem a história lá de Jonas. Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. Ele não quis realmente obedecer e ele quis fazer do jeito dele. A desobediência é um caso sério. Depois a gente começa a pregar, então, um capítulo. Depois a gente prega um versículo e depois a gente prega uma palavra. Então me chama muita atenção hoje determinadas palavras. Vocês sabem, a gente começa a fazer uma leitura, de repente, uma palavra no meio de um versículo chama atenção, e a gente estaciona ali e começa então a falar sobre aquela palavra que Deus colocou naquele versículo. E ela tem uma mensagem além daquele simples vocábulo. Tem uma mensagem, e nós queremos então entender isso aí. E eu falo muito em frutos do Espírito, né? Como eu gosto de falar do frutos do Espírito. E falo também, olha para a obra da carne, lá em Gálatas 5, esse capítulo ele fala da obra da carne, e ele mostra então 16 palavras, dizendo como é que nós somos, o homem natural, antes de ele
se converter realmente ao Senhor, ele é aquela carne. Ele pode ser honesto, ele pode ser amoroso, uma série de coisas, mas a carne fala muito alto. E muitas vezes ele não consegue administrar essas vontades, essa carnalidade, essa vontade de pecar que está impregnada no homem, porque o homem é pecador. Mas Deus, ele quer que a gente abandone o pecado. E a boa obra que ele faz na nossa vida é justamente arrancando da gente cada um pecado que está pendurado na gente. A gente anda arrastando aí, né, dezenas de pecados, mas tem um momento que eu paro. Não, eu quero me livrar, me libertar desse tipo de comportamento, desse tipo de atitude, das coisas que eu faço, das coisas que eu falo, da maneira que eu reajo. Eu quero ser uma nova criatura. E ele vai deixando, então, limpando o coração dele dessa obra da carne. Aí o fruto do Espírito começa a ter espaço dentro desse coração. Porque até então não tinha, porque o coração estava tão ocupado em dar vazão ao trabalho, à obra que a carne queria fazer, do jeito dele fazer as coisas, aproveitar a vida do jeito dele, do jeito dela. Mas agora ele para e ele começa então a dizer assim, isso aqui não quero na minha vida mais, isso aqui não quero mais, que horrível, eu não acredito que eu fazia isso, eu não acredito que eu participava disso. E ele começa então a se libertar, se limpar o coração. Coração limpo, quem entra? A palavra de Deus. E vem justamente algo, e eu pensava nisso aqui, coisa maravilhosa isso, vem justamente algo que vem de Deus. O que vem para o coração dele agora não são poesias dos poetas que trazem poesias lindas, mensagens lindas de autoestima, né, autoajuda. Não são músicas, né, que mexem com as emoções, com os sentimentos da pessoa, com as lembranças daquele tempo que ele fazia A mais B mais C, nesse mundo afora. Não, o que vem para ocupar o nosso coração. E é aí que Deus fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Quando ele pede, filho meu, dá-me o teu coração, ele quer trabalhar no nosso coração. E ele quer inserir no nosso coração o fruto do Espírito. Então, Deus é o próprio Espírito Santo. Deus é Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E esse Espírito, então, isso aí nada mais é do que aquilo que Deus é. Nós dizemos que somos atributos de Deus. Aquilo que é atribuído a Deus. Existem alguns atributos que são absolutos, só Deus tem. Mas tem atributos que ele tem e ele vem e derrama sobre nós. São esses 9 que estão ali em Gálatas 5:22. Existe atributo de Deus que ele é onipotente, onipresente. Isso nós não podemos ser, mas Deus é. São atributos absolutos, só ele tem isso aí. Mas esse que nós lemos ali em Gálatas, e que são ali amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão, temperança, isso aí é coisa que é ele, isso aqui é Deus, é constituído disso aqui. E ele quer trazer para os seus filhos. Esse é o DNA de Deus que deve correr nas nossas vidas. Quando nós olhamos o fruto do Espírito, irmão, é algo que Deus abre uma torneira, ele abre aquilo ali, e isso aí jorra diretamente do que Deus é para nós. Amém? Estão entendendo? Amém. Todo mundo com o olho arregalado, a gente só vê 2 olhão regalados e uma máscara em cima do nariz, né? Glória a Deus. Então é tempo, né? É tempo de andar assim. E eu quero falar então uma palavra desses frutos do Espírito que me chamou muita atenção, que é paciência. Paciência. Você sabe o que significa paciência? Né? Procure ver o significado de paciência, lá do grego. Para o grego, o que é isso aí? Para o grego, paciência é algo relacionado com sofrimento. Amém? Então, quando nós devemos realmente ter paciência em alguma atitude, significa que há um sofrimento nesta paciência. Está embutido nisso. Ter paciência é sofrer. Você ter paciência com uma pessoa, ter paciência com tempo de espera para alguma coisa, é um sofrimento para as pessoas. Por isso, muita gente chega e fala, pastor, eu não aguento mais, acabou minha paciência.
Diz assim, acabou, eu não aguento, estou sofrendo demais. Eu vou largar isso. Não quero mais saber de continuar nessa situação que eu estou. Acabou minha paciência. Na realidade, a pessoa não tinha paciência. Ela tentou, essa paciência que ela teve, não era um fruto do Espírito, que quando é fruto do Espírito, a pessoa suporta. Porque isso vem de Deus. É um atributo que Deus coloca em nossas vidas. E aquilo que Deus nos capacita, é aí que Deus nos capacita. Então, nós vamos suportar essa situação. Então, e quantos versículos nós temos para falar sobre isso, né? Tem dezenas de versículos que falam de paciência, e nós não temos tempo aqui de falar sobre todos eles. Não é um estudo também completo, né? Super explicado de tudo que envolve paciência. Mas você pode estudar, eu te motivo hoje. Estude sobre paciência, você vai se surpreender e possivelmente você vai experimentar ter mais paciência. Como é que você está de paciência? Você tem paciência? Ou você está impaciente? Todos nós precisamos ter um pouquinho mais de paciência. Eu olho para mim e olho assim, eu tenho que ter mais paciência. Deus trabalha na minha vida no aspecto da paciência. Porque a gente quer as coisas assim rápido, a gente quer para ontem. Né? Então a gente não tem paciência para esperar. Chega num lugar e não quer esperar. Eu não gosto de ir em restaurante, quando a gente podia ir em restaurante, e chegar lá e pedir um prato, olhava ali e disse assim, eu quero esse aqui, ó, aquele prato ali. Aí a pessoa levava 30, 40 minutos para fazer aquele prato, à la carte. Né? Eu gosto de ir aonde? No self-service, que ali você chega e já vai servindo ali, é rápido. Amém? Então, eu gosto disso aí. Todo mundo gosta. Agora, tem gente que tem uma paciência e não tem nem aí que vai demorar uma hora, e está conversando, aquele negócio todo, com a companhia agradável, com a família, né? E beliscando, né? Aquele antipasto que vem, alguma coisa que vem ali, e às vezes escutando lá um som ao vivo que está rolando naquele restaurante, e a pessoa está investindo um tempo ali pacientemente. Não é bonito isso, não? Só que nem sempre a gente consegue fazer isso aí. Nós fazemos as coisas correndo. Você vai mandar consertar alguma coisa, você quer, de repente, assim, eu posso esperar você consertar? O cara fala assim, não, tem 15 na tua frente. Quando eu estiver pronto, eu ligo para você. E você, de repente, todo dia está pronto? Nem peguei ainda. Então, nós temos que ter, realmente, desenvolver paciência. Mas tem um versículo, dentre tantos versículos, eu escolhi um que é bem conhecido, e ele traz uma motivação para nós também. Eu gostei muito desse versículo aqui, Salmo 23. Salmo 23, todos conhecem, amém? Glórias a Deus. Salmo 23, no versículo 6, eu só vou ler o 6, o último versículo do Salmo 23. Ele diz assim, certamente quer dizer com certeza, não há dúvida, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém, igreja? Vamos ler todos juntos? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Amém, igreja? Enquanto eu viver por longos anos. Amém? Então, esse versículo é muito bom, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Irmão, você está seguindo, você está andando por aí, a bondade e a misericórdia está te seguindo, porque Deus te ama. E Ele quer realmente que essa bondade alcance a tua vida, Ele quer usar de bondade para contigo, de misericórdia para contigo. Ele está percebendo que nessa caminhada nossa, muitas vezes nós precisamos da misericórdia, porque nós negligenciamos algumas coisas. Em algumas coisas a gente não é tão santo, tão correto, ainda falta alguma coisa para trabalhar na nossa vida. Mas Ele não desiste da gente. Então aí entra o fator tempo. Deus tem todo o tempo para continuar investindo na tua vida, na vida de cada um de nós, que são os seus filhos. Os pais sabem disso. Os nossos filhos são engraçadinhos, bonitinhos, né? Mas a gente tem que estar sempre tendo o que com eles? Bondade e misericórdia com eles. Amém, igreja?
A gente não dá uma palmada, não dá uma repreensão cada vez que ele faz uma coisa errada. Em algumas que ele faz, ele capricha, né, na arte, a gente então dá uma disciplinada. Senão a gente ia passar o dia inteiro batendo, repreendendo aquela criança, colocando de castigo. Então, veja que esses atributos de Deus, eles vêm sobre as nossas vidas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista tinha essa certeza disso. Você tem essa certeza? Amém. Nós temos que ter realmente, que bom, que Deus não desiste de mim. Ele continua realmente, não importando o tempo que isso vai acontecer, mas Ele continua nos abençoando, nos guardando com a bondade e a misericórdia de Deus. E essa bondade e essa misericórdia acontece porque Ele tem paciência. Veja, então a paciência de Deus para conosco, ela reflete aqui através da bondade e da misericórdia. O amor de Deus, que o fruto do Espírito fala aqui, mas o fruto do Espírito é, Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, bondade. Olha então, em cada uma dessas aqui, quando Ele tem paciência conosco, é porque Ele está usando de bondade, de misericórdia, e Ele está nos amando. Então, esse amor aqui, ela vem cobrindo cada um desses elementos, cada uma dessas palavras, desses atributos aqui. Em todas elas, eu vejo o amor. A mansidão de Deus para conosco é porque Ele nos ama. Aí Jesus fala assim, em Mateus 11, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, ele se coloca assim, tem quem te ensine a ser manso e humilde de coração. Jesus, então, aqui, vivendo nesse tempo, ele ensinou aquilo para os apóstolos, para os discípulos apóstolos, né? O apóstolo Paulo teve percepção, Paulo não andou junto com Jesus aqui, mas Paulo teve um encontro com Jesus. Amém? E isso é um mistério que a gente não entende. E tudo aquilo que Jesus passou para aquele povo, Paulo pegou aquilo também. Ele pegou. Aquilo repercutiu na vida dele. E ele soube destrinchar tão bem tudo aquilo que Jesus falou. Ele conseguiu, de alguma maneira assim, amplificar. E por onde ele passava, naquelas viagens dele, ele ensinava esta lição. Falou para a igreja da Galácia do fruto do Espírito. Então, bondade e misericórdia, coisa maravilhosa. Nós usarmos disso aqui também. Porque nem sempre a gente é tão bondoso. Todo mundo é igualmente bondoso, todos nós somos igualmente misericordiosos, todos nós somos igualmente com a mesma mansidão, com o mesmo domínio próprio. Não, nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Uns são mais fáceis de entender e parece que tem mais força e parece que se esforçam mais, então, e investem mais em ser melhor. Você quer ser melhor? Seja cheio do Espírito Santo. E como é ser cheio do Espírito Santo? É justamente entender, receber os atributos do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Deus tem o atributo da paciência para usar de misericórdia. Amém? Isso aqui é muito importante a gente entender isso aqui. É na paciência dele que ele usa de misericórdia. Tem um versículo lá, não sei se eu anotei, mas é Jeremias, Lamentações de Jeremias 3:22. Está aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém? Porque as suas misericórdias não têm fim. Uma coisa que não tem fim, então demanda tempo. Perceba que Deus trabalha no tempo. E eu tenho que me adequar a esse tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus. As coisas não acontecem no meu tempo, no teu tempo. É no tempo de Deus. Então tem pessoa que fala assim, ó,
eu dei tantos dias para Deus resolver isso na minha vida. Aí eu poderia dizer, bom, você está poderoso, hein? O cara se colocou à altura de Deus, como faz um Deus, o tempo agora sou eu que resolvo. Essa situação que está embaraçosa, eu vou resolver no meu tempo. Não, é no tempo de Deus. Senhor, eu estou no teu tempo. E nesse tempo Ele vai trabalhar na minha paciência, na misericórdia, na bondade e misericórdia. Amém, igreja? Estou entendendo? A gente fazer a aplicação desse fruto do Espírito em nossas vidas, porque isso é Deus em nós. Como é Deus em nós? Através dos atributos do Espírito Santo de Deus. E lá vem Ele, então. Por isso, eu entendi bem essa palavra de paciência. E eu comecei a prestar atenção nas pessoas falando, e toda hora alguém fala assim, mas tem que ter paciência. Já viram? Alguém já falou para você que tem que ter paciência? Amém? Para mim também. Amém? Você tem que ter paciência. A Damares é uma pessoa que tem tanta paciência, né, Damares? Né? Mas tem pessoas que olham assim, a pessoa de boa, tranquilo, tem a paciência, né? Tá? Às vezes é só aparência, amém? Às vezes, já teve gente que falou para mim uma vez, numa outra igreja, eu estava lá sentado, a pessoa chegou, disse assim, pastor, o senhor é uma pessoa tão calma, tão paciência. Mas assim, não me conhece, não me conhece. Só conhecendo aquele culto que eu preguei lá e parecia, né? Outro dia a pessoa também, ouvindo a palavra que eu preguei, falou assim, o senhor é tão calmo, pastor, né? Só fala assim, eu sou calmo porque eu prego ensinando, então é calmo, eu tenho que ensinar para as pessoas aprenderem. Você quer ser abençoado, igreja? Mas você já não é abençoado? Amém? E a gente está assim, Senhor, me abençoa. Deus, eu já te abençoei. Então, tome posse das bênçãos de Deus na tua vida. O que Deus quer fazer na nossa vida agora é nos aperfeiçoar. Até hoje, eu conversando também com a pessoa, eu falei assim, para eu colocar uma roupa limpa, eu tenho que primeiro, isso é normal, o normal, né, irmão? É tomar um banho, amém, igreja? Tomar um banho, limpar o meu corpo. Imagina, a pessoa é mecânico, trabalha o dia inteiro aí, está suado, empoeirado, né? Aí chega em casa e tira uma roupa e põe outra. Não vai pegar bem, né? Tá? Então, para colocar uma roupa limpa, você tem que limpar teu corpo, lavar teu corpo. Para usar um copo, para botar ali o suco mais gostoso que tiver, ele deve estar limpo. Se você pegar um copo sujo, que está 3, 4 dias ali, alguém tomou leite nele, ele está cheio de mosquitinho, está até cheirando leite estragado, aí tu põe aquele suco ali, não dá, né? O suco é bom, mas o copo não está bom. E assim somos nós. O templo tem que estar limpo, para que jorre sobre nós o melhor suco do Espírito Santo. Amém, igreja? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que entender, é uma coisa assim tão pessoal, né? É tão íntima da gente com Deus. E quando eu consigo me acertar com Deus, irmão, eu entendo o que é essa mansidão, essa bondade e misericórdia, esta paciência. Quando eu entendo isso, irmão, eu sou realmente aquele que tem facilidade de me relacionar com as pessoas. Embora pessoas possam ser difíceis, mas eu deixo ela com a dificuldade dela. Eu não vou assumir esse atributo dela ser difícil e complicada, alguma perturbação. Não. Está doendo nela. Eu vou procurar, então, curar nessa pessoa a dor dela. Mas nem por isso vou me contaminar e vou me tornar igual a ela. Ela estava esbravejando contra Deus. Não aguento mais. Já falei para Deus. Tem gente que fala assim, pastor, eu já falei para Deus. Deus deve estar muito preocupado com você, né? Porque o tempo é dele. Você está nas mãos de Deus, amém? Não é o contrário, Deus está nas tuas mãos, não. A palavra de Deus deve estar em nosso coração, mas eu não posso estar manipulando Deus, negociando com Deus. Se Deus me abençoar, então eu vou dar uma oferta de R$500. Aí Deus vai dizer, eu não preciso dos teus R$500 e eu já te abençoei naquela cruz. Tome posse, se limpe para receber aquelas bênçãos que estão depositadas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ali foi liberada a bênção, não chegou ainda na tua vida? É porque precisa realmente fazer a tua parte.
Jesus fez a parte dele, Deus fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Amém, igreja? Eu tenho que fazer a minha. O professor faz a parte dele, ensina na escola. O aluno tem que fazer a prova. Amém? Não é o professor que faz a prova do aluno, ele faz a prova para o aluno. Ele leva o aluno à prova, para ser provado, ele vai ser ali avaliado. O professor vai ter uma ideia quanto que a turma entendeu aquela programação que ele ensinou. Então, a média da turma está 80%, tá bom. Mas se a média da turma tiver 30%, ele não me ensinou bem. Então, existem esses parâmetros. Mas Deus ensina bem, porque Deus não é um professor aí desatento. Deus é um Deus todo-poderoso. Deus é amor. Deus é sabedoria. Amém, igreja? Os melhores atributos que você possa pensar, você encontra em quem? No presidente dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão? Não, tu encontra em Deus. Pode ser até com um presidente desse, tem algum atributo, se ele ler a Bíblia, se converter, ele pode receber esses atributos de Deus. Mas a nossa fonte única, maior, é Deus. Está em Deus. E eu tenho, então, que receber na minha vida cada um desses atributos, que aqui em Gálatas 5:22, nós chamamos de fruto do Espírito. O amor. Amém, igreja? Quando você ama, fundamentado no amor de Deus. Então, pode dizer, irmão, tirando Deus à parte, eu vou com o meu amor, eu vou amar do meu jeito, que o amor de Deus tudo suporta, eu não suporto. Estão entendendo a diferença de amor? O amor que você tem sem o amor de Deus, você não suporta tudo, não. Tu suporta até... Não, para aí, agora já passou. Minha paciência tem limite, não é assim? Alguém já falou isso? Minha paciência tem limite. Porque é a tua paciência. Amém? Porque é o teu amor. E você não é longânimo. Você é o que é? Lá na outra terra, como é que é? Estupim curto, né? Estupim curto. É estupim curto que fala? Pavio curto. Amém? Deus não tem pavio curto. Deus é longânimo. Longanimidade é a paciência, irmão. Amém? Paciência. Existem muitos versículos de paciência, eu escrevi alguns aqui rapidinho, só para enxertar isso aqui, para dar mais peso, mais fundamento. Mas ele já falou em 5:22, que é justamente o fruto do Espírito, mas em Salmo 27:14, está escrito assim. Vê se você encontra a palavra paciência nesse versículo aqui, irmão. Não precisa você abrir, só se você for rapidinho para abrir, você abra. Mas está escrito no Salmo 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Onde é que está a paciência aí? Espere no Senhor. Amém? Então, a Bíblia tem dezenas de vezes escrita a palavra paciência, mas muitas vezes ela fala em longanimidade, espere. Amém? Tá? Espere no Senhor. Espere, seja forte. Porque os fracos, eles enfraquecem. O fraco, ele é derrotado facilmente pela impaciência dele. Então, é muito bom nós valorizarmos essa palavra paciência. Tá? Nós nunca pregamos assim, exclusivamente, né, esta palavra aqui na igreja. Eu não lembro de ter pregado ela assim como estamos pregando hoje, e ter ouvido alguém pregado aqui também não. Mas em 1 Coríntios 13:4, 1 Coríntios 13 fala do quê? Do amor, amém? O amor. No 13:4, o apóstolo Paulo escreve assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então ele se coloca assim, antagônico a essas outras situações que muitas pessoas são. Uma pessoa invejosa, ela não tem paciência. Ela fica impaciente com o outro se dando bem. E aquilo incomoda ela. E ela não tem paciência com aquela pessoa, porque ela inveja. Então, o amor é bondoso. Bondade e misericórdia, nós lemos lá, né, no Salmo 23:6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tá? E não se vangloria.
gente se vangloriando. Então, nós temos que atentar. Eu não tenho que me honrar, me exaltar, me glorificar, né? Glórias para mim, igreja. Olha o que eu escrevi, olha o que eu li aqui para vocês, glória para mim. Não, glória ao Senhor, glória para o Senhor, toda glória para o Senhor. Nós apenas lemos. Pela misericórdia dele, ele nos dá, assim, um entendimento de algumas coisas, porque nós nos esforçamos em investir horas da nossa vida buscando, pesquisando numa Bíblia, numa outra, numa enciclopédia, pesquisando, amém? Para aprendermos mais. Entendendo ali, que, às vezes, algum estudo, alguma coisa que a gente vê, diz, não, isso aqui, essa pessoa está viajando. Ela está saindo fora, porque não é a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ali alguém que aplicou sua vida a escrever um livro, alguma coisa, ele quis tirar o entendimento daquilo ali. E ele escreveu do jeito que ele acha, mas não tem fundamento. A palavra de Deus, ela tem fundamento. Um livro, né? Ou seja, aqui nós temos 56 livros. Um livro explica o outro. Às vezes você lê um capítulo, um versículo, uma parte, e você não entendeu muito bem. Mas na nota de rodapé, às vezes ele fala assim, ó, dá uma olhadinha, né? Tipo assim, lá em Deuteronômio, tal, aí você vai lá, aquilo ali, ele melhora o teu entendimento, ele explica melhor, porque está colocando, de repente, aquela palavra, aquela passagem, e tu não está entendendo aquilo ali. Mas lá, no outro livro, você vê aquilo acontecendo, de uma maneira dinâmica, está acontecendo isso que ele falou. Amém, igreja? Então, um livro, ele é explicado lá em outro livro. E tem certos estudos que a gente faz, que você vai em vários livros, e ele te dá, então, um entendimento tão grande. E isso que a gente fica aqui querendo que o relógio pare lá, para a gente poder passar mais, né? E a gente fica frustrado, porque eu queria falar mais daquilo que eu aprendi, que eu percebi, né, que eu desenvolvi esse conhecimento, e a gente, de repente, não pode. Mas Deus nos dá tempo, porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e Ele vai me dar o tempo para mim ir falando isso aí. Sempre que Ele quiser que eu fale, Ele vai colocar na minha boca. Hoje não poderia ficar de fora esse Salmo 23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia. Não. Colocou no meu coração, você começa com esse aqui. Não deixa para depois, de repente, você vai dizer, não vai dar tempo aqui, ainda tem uns 15 versículos aqui, não vai dar tempo. Então Deus, hoje, Ele priorizou isso aqui. Para você ter certeza que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão, te seguirão todos os dias da tua vida. Você crê nisso? Amém. Bondade e misericórdia, Ele tem paciência contigo. E o que tu vai fazer com a paciência de Deus? Ter paciência com os outros, irmão. Porque não é bom você ter paciência. Você não se incomodou com aquilo. Tem pessoa que saiu onde você trabalhava lá, deu um problema no trabalho lá entre as pessoas, lá com a chefia, com o equipamento, com alguém, uma reclamação. E pessoas foram grosseiras com outras, ficaram muito magoadas com aquilo, né? Muita raiva, muita ira, foram para casa, no trânsito, né, com raiva de todo mundo. Chega em casa, e a esposa fala, tudo bem, bem? Que bem, coisa nenhuma. Amém? A pessoa está perturbada. Mas se ela tem paciência, ela deixa o problema lá no escritório, lá no trabalho, lá na construção. O problema ficou lá. Amanhã a gente continua. E agora eu vou dar atenção que a minha família merece. A atenção para você mesmo, que você merece ter paciência e não ser impaciente. Ficar furioso, com raiva. Isso faz mal para o nosso coração, irmão. Pode dar um infarto na pessoa. Eu tive um infarto, mas não foi de raiva, não. Eu acordei infartado, passei a noite dormindo. É que eu vim com a sobrecarga da semana, da viagem que eu fiz. Entendeu? Mas vim viajando de boa, tranquilo, sozinho, desde escutar músicas, né? Hinos. Espere no Senhor, já falei. Você espera no Senhor? Amém. Amém, igreja? Não dê prazo para Deus. Espere nele, Ele vai te dar o sinal. Quando você está num lugar e você pega farmácia da Cooper, vai comprar remédio, tem ali um númerozinho, chega ali e tira, né? Aí tu olha, o teu é 46, estão chamando 25. O que você faz? Senta, né, pega o teu celular, todo mundo tem celular, começa a ler alguma coisa interessante ali,
Busca um tema que você gosta. Se tem fone de ouvido, o YouTube tem tanta música boa, né? Não estou falando, não é sertaneja, eu estou falando música boa, né? De evangélica. Tanta, como tem música boa. Depois eu fui um lisinho, de repente a pessoa te chama, você nem... Ih, já chegou minha hora. Sim, porque você estava com paciência. Quem tem paciência não vê a hora passar. O impaciente, um dia parece uma semana. Amém, igreja? A pessoa sofre, então, ame-se. Tá? E ame a sua família, as pessoas, aonde você vai, e vai ser bem. E isso é com bondade e misericórdia. Amém? Isso aí projeta a paciência. 13:4, já falei que o amor é paciente. Hebreus 6:15. E foi assim que, ele está discorrendo sobre uma mensagem aqui, no 15 ele fala assim, e foi assim que, depois de esperar pacientemente, olha só o reforço aqui nessa frase, né? Esperar já significa um tempo, né? Pacientemente é mais, esperar mais ainda. Eu tenho que esperar muito, pacientemente, entendeu? Espera mesmo, vai para esperar. E foi assim que depois de esperar pacientemente, está falando de quem aqui? Abraão alcançou a promessa. A promessa que todo mundo sabe, do filho dele, que com 75 anos ele não tinha filho. E ele esperou 25 anos para que nascesse o Isaac. Até deu um jeitinho de vir um antes aí, mas não era o que Deus queria. E aconteceu de Isaac vir no tempo de Deus, não no tempo de Abraão e de Sara. Está entendendo isso? Por isso que Isaac é o filho da promessa. Amém? O outro foi da impaciência, filho da impaciência nesse caso, nesse nosso caso aqui. Então foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E Salmo 40, no versículo 1, ele fala assim, todo mundo sabe, Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Olha o detalhe, é nele, irmão. Não é na promessa de ninguém, mas a pessoa lá me prometeu que ia me chamar, eu deixei o currículo. Mas tu não pode esperar nesta pessoa, porque de repente ele nunca vai te chamar. Quantos de vocês já colocaram tantos versículos aí, todos chamaram vocês? Muitos nem chamaram. Muitos versículos são colocados aí, em empresas, são colocados no lixo, né? Aquele versículo que tu levou, de repente tu até orou, Senhor me abençoa, eu vou entregar esse versículo lá nessa empresa, papapá. É currículo, eu tô com, o versículo está na boca. Glória a Deus, né? Esse currículo lá, e a pessoa dá olhadinha, tá? Então, qualquer coisa, né, a gente vai avaliar e a gente vai lhe chamar. Tá o telefone teu aí? Tá. Aí você fala, oh, Senhor, glória a Deus, toca no coração dessa pessoa para que ele pegue o meu currículo. E ele não pegou até hoje, faz anos isso aí. Tá? Já foi para o lixo há muito tempo. Então, mas confie, esperei com paciência no Senhor. E o Senhor permite, então, todas essas experiências que nós temos, que muitas não são bem-sucedidas, muitas até vêm nos frustrar, para a gente aprender. Nós aprendemos que há um propósito em todas as coisas debaixo do céu. E nós aprendemos com isso. Aprendemos até a não confiar em todos ou em tudo. Tudo que se ouve, tudo que se vê. Não, você tem que dar uma certa tolerância. Esperei com paciência no Senhor. Aí sim, ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? E quando ele ouve o nosso clamor, aí seguindo nesse capítulo aqui, né, ele fala, tirou-me de um lago horrível, né? Ele começa a dizer, então, o que Deus fez na vida dele, né? Que ele estava naquela situação terrível, ele clamou o Senhor deu ouvido, deu atenção e levantou ele, tirou ele de um lago horrível. Então, é interessante isso aqui. E o último versículo, Tiago 1:3, diz que, sabendo que a prova da nossa fé produz paciência. A prova da nossa fé. Então, a nossa fé é colocada à prova. Não basta dizer assim, não, mas eu tenho fé. Então, eu vou te botar à prova. Eu quero ver até onde que você tem fé. O tamanho da tua fé. Um dia, Jesus repreendeu seus discípulos e chamou eles de homens de pouca fé. Né? E os discípulos falavam assim, Senhor, acrescenta-nos a fé. Amém, igreja?
Então a gente deixa de ser autossuficiente. Senhor, me capacita. Não, eu sou capaz, pode deixar eu que faço, eu sei o que eu faço, sai fora, papapá, vai sair da frente que eu estou passando. Não. É o Senhor que capacita. Porque na tua força, na nossa força, nós vamos logo ali. Mas na força do Senhor, Ele nos surpreende. E nós nos surpreendemos também, porque às vezes a gente não esperava tanta bênção. Algo tão maravilhoso. Você pede isso, Deus pega e jorra. Amém, igreja? Amém. Mas porque certamente a bondade e a misericórdia, toda igreja, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longo tempo, a vida toda. Glória a Deus. Se coloca em pé, igreja. Aleluia. Tenham paciência com o seu pastor. Amém? Eu tenho com vocês. Tenha paciência na sua casa. Aquelas pessoas são a sua família. Amadas, te amam. E você possa amar a cada um. Não obstante qualquer situação contrária. Deus, Ele simplesmente nos ama. Não olha para mérito nosso. É pelo amor dEle, que está sobre todas as coisas. Glória a Deus. Vamos passar, eu quero convidar um casal de diácono para vir proceder aqui o momento da cerimonial da ceia do Senhor, enquanto o Ministério de Música estará adorando ao Senhor. Glórias a Deus. Amém. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto a Deus. Aleluia. A igreja pode sentar. Diz a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo 26, onde se realizou aquela ceia, a instituição da ceia do Senhor. No versículo 17 diz que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Os discípulos ficaram muito tristes e começaram a dizer:
um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. E afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor que seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Amém. Para perdão dos pecados. A preocupação ali, o olhar de Jesus ali, o propósito que Deus tem realmente é que nossos pecados sejam perdoados. E foram. A partir desse jantar, desta quinta-feira de noite, a sexta-feira, Jesus foi crucificado. Passou o restante de sexta, o dia de sábado, a noite de domingo. E domingo ele não foi encontrado o seu corpo lá naquela tumba. Aquelas discípulas, aquelas mulheres foram correndo lá. E o soldado falou assim: a quem procura? Procura quem está vivo, que Jesus tinha ressuscitado. Coisa maravilhosa. E ali ele pagou nossos pecados. E é isso que nós temos que entender, irmão. Ele pagou nossos pecados. A grande bênção de Deus realmente é que ele fez algo que ninguém poderia fazer. Por mais que eu me arrependesse dos meus pecados, mas se eles não tivessem sido perdoados, de nada valeria para nós. Então nós temos realmente que entender e andar nesta visão. Toda vez que eu erro, porque o homem é pecador, o pecado está dentro dele, ele está perdoado. Eu tenho que reconhecer esse perdão. Eu tenho que reconhecer. E quando eu estou arrependido dele, significa que eu não vou mais cometer esse pecado. O arrependimento fala de não pecar mais aquele pecado que eu fui surpreendido cometendo. Então fica esta palavra nesta ceia desse dia. Essas pessoas, essas famílias que estão em casa impedidas de estar aqui conosco nesta noite, no culto de ceia, como nós falamos, eles possam tomar nesta hora também o cálice que cada um tem em casa, o seu cálice, a porção do pão, e eles possam então receber a nossa oração, consagrando esses elementos. Consagrando significa o uso exclusivo para esse momento. É o momento do mover do Espírito Santo de Deus, onde nós proclamamos com isso uma aliança com Deus, uma aliança com nossos irmãos na igreja, que isso se chama comunhão. Jesus Cristo, ele é comum a todos nós. O mesmo que está em mim, está em ti, está em ti, está em ti, está em ti, está em cada um de nós. Isso é comunhão. Então, estejamos em comunhão, agora que nós estaremos então consagrando, conforme nós lemos aqui em Mateus, como Jesus fez naquele dia, instituindo a ceia do Senhor. E nós, repetidamente, mês após mês, todos os anos temos feito isso. E é um culto maravilhoso, onde aqui é como se nós renovássemos esta aliança com Jesus. Ó Senhor, eu continuo crendo que Tu me salvaste, crendo que Tu pagaste um alto preço pela minha vida, e isso envolve uma gratidão. Obrigado, Senhor, porque Tu fizeste coisa maravilhosa. Eu não sou mais aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que estava condenada, e eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou salvo. Eu vou habitar eternamente contigo. O fim da minha vida não é um túmulo. A minha vida não terá fim. Eu viverei eternamente contigo. E eu digo, obrigado, Senhor. Eu entendi o que é a ceia. É como um refazer
essa aliança, confirmar essa aliança. Sim, eu continuo contigo, Senhor. Eu continuo te obedecendo. É desse jeito que eu vou viver a minha vida toda. E vou trazer a minha família. E vou falar de ti para os meus amigos, meus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, os meus amigos, para que eles possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Pai, nós consagramos, Pai amado, esse elemento, o pão. Jesus é o pão da vida, nós temos aprendido isso. E esse pão aqui que representa realmente aquele grande evento, onde aquele corpo foi partido naquela cruz. E assim, Pai amado, nós consagramos este pão. Ele será repartido também para que cada um possamos compartilhar uma porção dele. Como um momento profético. Um momento, Pai amado, onde nós cremos e agimos dessa maneira, porque isso é a verdade em nós, Pai. E nós consagramos isso, Pai amado, esse elemento, este pão, para a honra e glória do Senhor. Semelhantemente, tomamos esse cálice. Jesus também levantou um cálice naquele dia e disse: esse é meu sangue, que é repartido por vós. Aquele sangue precioso, sem pecado, daquele corpo sem pecado. E pelas pisaduras, toda aquela agressão que foi feita no corpo daquele homem, todo aquele flagelo, toda aquela humilhação, ele ali esteve pacientemente esperando a hora, o tempo de realizar tudo aquilo que ninguém poderia fazer, mas tão somente Jesus Cristo, pelas nossas vidas, movido pelo amor dele por nossas vidas. Obrigado, Deus, porque aquele sangue não foi em vão. Em relação às nossas vidas, nós somos gratos. E por isso, Pai amado, nós levantamos esse cálice e vamos beber dele juntos, dizendo: obrigado, Senhor. Foi o melhor que eu poderia receber nessa vida, a minha salvação, através do teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim, transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas,
Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia a Deus, glórias a Deus. Levante os elementos, abra o seu cálice aí, aleluia, glórias a Deus. Tenhamos paciência que logo todos nós estaremos participando da ceia, como nós sempre participávamos, mas nesse tempo, devido às restrições, nós temos que usar dessa maneira. Oh, aleluia. Abençoa, Deus. Nós consagramos esses elementos, Pai. E nós agora como igreja, Pai, dependendo totalmente, Pai amado, dos Teus cuidados, porque em tudo nós dependemos de Ti, Senhor. Porque todo o poder emana de Ti, os Teus cuidados sobre as nossas vidas, imprescindíveis, Pai. Tu possa receber a nossa gratidão, a nossa adoração, e nos abençoar nesse momento. Abençoar aqueles que estão nas suas casas também, Pai amado, com os elementos prontos para participarem, para que possam degustar da porção desse pão, simbolizando e lembrando, fazendo menção ao Teu corpo naquela cruz, e tomar desse cálice, Pai amado, fruto da vide, apontando, Pai amado, para aquele sangue inocente derramado para pagar os nossos pecados. Demonstração de tão grande e puro amor pelas nossas vidas. Que pacientemente, Senhor, Tu olha para nós e vê, Pai amado, a nossa necessidade e não desiste de cada um de nós. E a Tua bondade e a Tua misericórdia irão nos seguindo o tempo todo, até que Tu possas estabelecer, Pai amado, nas nossas vidas, a Tua boa e soberana vontade. Obrigado, Deus, por tão grande amor. Receba a nossa gratidão por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Participemos, irmãos, inicialmente do pão. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Tomemos junto do cálice, em nome de Jesus. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida
Aleluia, glórias a Deus, Pai. Obrigado, Deus, por esses momentos, Senhor, tão maravilhosos, em comunhão com a Tua igreja, aqueles que puderam estar aqui conosco, Senhor. Obrigado, porque com certeza nós iremos daqui abençoados. A Tua porção desse alimento da Tua palavra, Senhor, que estará nos alimentando nesses próximos dias, todos os dias necessários, para que nós possamos permanecer fortalecidos por Ti, pela palavra que nós recebemos de Ti, Senhor, para que nós possamos realmente entender que a Sua bondade e misericórdia nos seguem o tempo todo. Que Tu tens paciência conosco, e isso possa ficar, Pai amado, impresso em nossas vidas, como uma marca, visível pelas nossas atitudes, da nossa mansidão, do nosso amor, da nossa misericórdia, da nossa bondade, fidelidade, benignidade, da nossa temperança, que é o nosso domínio próprio, e pela paciência, porque nós esperamos com paciência em Ti, Senhor. Tira, Pai amado, em nome de Jesus, toda precipitação, em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor, para os próximos tempos, que muitas situações estão ainda obscuras. Nós não sabemos ainda o desfecho de todas as coisas, mas nós sabemos, Pai amado, que Tu está no Seu trono, regendo tudo, tudo no Seu controle, cuidando de cada um, e com um propósito que nós não entendemos, porque Tu permites algumas coisas, mas na Tua onisciência e onipresença, no Seu grande poder, Tu tens, Pai amado, administrado todas as coisas nesse mundo, inclusive as nossas vidas, tão pequenos que nós somos, e Tu olha e ama cada um de nós. Abençoa cada família, Senhor, os que estão aqui no templo, os que não puderam estar aqui conosco. Abençoa aqueles, Pai amado, que através da internet estarão ouvindo, assistindo, recebendo essa palavra, e ela possa, Pai amado, mudar o entendimento de alguns, que andam do jeito que andam, porque ainda não receberam esse alimento, para lhes fortalecer, a tomar uma decisão de deixar de seguir a si mesmo, mas de negar-se a si mesmo e seguir o caminho após Jesus Cristo, em nome de Jesus. Este é o Evangelho que Tu queres de nós, que tens pregado as nossas vidas e nós temos entendido e vivido, e caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que se levanta contra a igreja, tudo aquilo que se levanta contra cada família, quaisquer que sejam, Pai amado, as dificuldades de cada um, nós queremos declarar, nós confiamos em Ti. Não obstante passarmos por momentos de dificuldades, mas nós continuamos, Pai amado, confiando em Ti. Entregamos a nossa vida, a nossa família, cada um, nas Tuas mãos, lugar de segurança, onde o inimigo não nos toca. Amém. E Tu possa nos deixar ir agora desse lugar, em paz, guardados por Ti, por onde quer que nós passemos. Vai ali a Tua presença conosco, porque certamente a Tua bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias, por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto nesse dia e te dê a paz, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor. Aleluia.